Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Até aqui. Jesus estava ensinando à beira-mar a uma multidão. Quando a Bíblia diz que Jesus estava à beira-mar, naturalmente você sabe que o texto se refere ao mar da Galileia. E Jesus estava pregando, ensinando, e o texto diz que após o ensino, Jesus diz: nós vamos para outra margem, nós vamos para outra banda, nós vamos passar para o outro lado. E o texto diz que eles deixaram a multidão, adentraram no barco e embrenharam mar afora. Outros barquinhos, diz a Bíblia Sagrada, que os seguiam. E eles foram. Possivelmente nós estamos falando de um momento noturno, visto que Jesus havia passado o dia ensinando a palavra. Obviamente que aqui se refere ao período noturno, ao período da noite. E eles estão no mar da Galileia. E o mar da Galileia, ele é um ambiente onde constantemente e repentinamente surgem grandes tempestades. Por quê? O mar da Galileia, ele está a pelo menos 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é o mar mais próximo, é o oceano mais próximo. E ele é cercado por montanhas. E sendo o mar da Galileia, o ambiente ali, um ambiente semitropical, é um ambiente quente, é um lugar quente. Então, quando o ar frio vem do mar Mediterrâneo, por entre as montanhas que ali estão, e chocam-se com o ar quente do mar da Galileia, naturalmente surgem as tempestades. Os discípulos de Jesus, que na sua maioria eram pescadores, e os homens que ali habitavam, nós estamos falando da cidade de Cafarnaum, eles estavam acostumados com tempestades, mas haviam tempestades que eram quase como ciclones, haviam tempestades terríveis, e eles sabiam que não era possível enfrentar uma tempestade tão grande. Então eles se refugiavam em Cafarnaum quando as tempestades começavam, para que após a tempestade eles pudessem adentrar o mar e pudessem exercer a sua função de pescadores. Quando era possível, eles evitavam a tempestade. Mas agora o texto diz que eles estão longe, eles estão no meio do mar. Então é muito longe para voltar, não dá para voltar. E eles têm que enfrentar a tempestade. Esse cenário, ele é perfeito para ilustrar o que é a nossa vida. Ele é perfeito para ilustrar o que é a nossa caminhada com Deus. Esse cenário nos mostra que nós, quando adentramos o barco da fé, nós precisamos velejar, nós precisamos prosseguir nesse barco. E há um momento na nossa vida em que nós, até pelas dificuldades, queremos retroceder, queremos voltar.
Mas muitas vezes estamos longe demais para voltar. Não dá para voltar. Não vale a pena voltar. Por que voltar? Eu tenho um destino. E o meu destino é chegar do outro lado. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é chegar do outro lado. Então não dá para voltar. Não dá para retroceder. Mas e a tempestade? Aí nós vamos ter que enfrentá-la. As tempestades acontecem. E algumas tempestades são repentinas. E não dá para fugir delas. Temos que enfrentá-las. A pergunta que se faz é: como está o nosso barco? Nós estamos falando de homens que viviam nesse ambiente. E naturalmente o seu barco precisava estar preparado para enfrentar a tempestade. O seu barco precisava estar preparado para enfrentar os obstáculos que surgiriam. Mas não com soberba ou com arrogância. De fato o barco precisava estar preparado. Porque alguém um dia foi soberbo e foi avisado umas 6 vezes dos perigos que haviam no mar e dos icebergs que haviam no mar. E esse foi o capitão do Titanic. E não deu ouvidos, não deu atenção. E ainda expressou a frase: esse barco é tão seguro que nem Deus o afunda. E ele não conseguiu concluir a primeira viagem, porque não foi necessário Deus afundar. Apenas um iceberg afundou o barco. Apenas um iceberg afundou o navio. Porque ele estava seguro demais no seu barco, no seu navio. Mas o seu navio não estava apto, o seu navio não estava preparado para as adversidades que ele enfrentaria. O nosso barco precisa estar estruturado para não afundar. Porque se o nosso barco não estiver estruturado para não afundar, inevitavelmente ele vai afundar. Como é que está a estrutura do seu barco? As tempestades vêm, as dificuldades vêm, os obstáculos vêm, mas como é que está a estrutura do seu barco? Será que ele suporta os ventos? Será que ele suporta as ondas? Será que ele suporta a chuva? Se ele não estiver bem estruturado, se ele não tiver uma estrutura adequada para a vivência na vida cristã, ele vai afundar. Inevitavelmente ele vai afundar. A Bíblia diz que a água era lançada sobre o barco e a água já estava enchendo o barco. Água enchendo um barco. Se a água enche totalmente um barco, não tem jeito, ele vai afundar. O que me chama a atenção é que na tipologia bíblica, água é um dos símbolos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem como símbolo a água. E muitas vezes a água que está fazendo alguns afundarem é a palavra. É a falta de comunhão com a palavra. É a falta de experiência com a palavra. É a falta de submissão à palavra. É isso que está fazendo alguns afundarem. A água da palavra também afunda. Sabe por que a água da palavra também afunda? Porque a água da palavra confronta. Porque se a palavra é água, o texto diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. João capítulo 15, versículo 3. Se a água é para limpar, se a água é para confrontar, se eu não sou limpo por esta palavra, essa palavra só tem 2 opções: ou ela me limpa, ou ela me afunda. Ou ela me restaura, ou ela me denuncia. Ou ela me salva, ou ela me condena. Não tem jeito. Na vida cristã não existe meio termo. Na vida cristã ou somos ou não somos. Na vida cristã ou fazemos ou não fazemos. Na vida cristã ou somos transformados ou não somos transformados. O texto de João capítulo 15, ele é fascinante. Ele nos ensina
que toda árvore que está nele, todo ramo que está nele, é podado para que produza mais, para que seja ainda mais frutífero. Mas a Bíblia Sagrada também diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3 e versículo 10, que o machado está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Segure. Quando a tesoura da graça não poda, o machado do juízo corta. Ou eu sou podado pela tesoura da graça, ou eu sou cortado pelo machado do juízo. A palavra salva, a palavra santifica, a palavra purifica, mas a palavra também pode afundar o barco. A palavra também pode matar. Os discípulos estão com seu barco sendo cheio de água, quase que afundando. E aqui talvez nós somos levados a pensar na inércia dos discípulos, na nossa inércia muitas vezes. A chuva está caindo, o vento está soprando, as ondas estão combatendo contra o barco está ficando cheio de água, e o que fazemos? Vamos ficar de camarote assistindo o barco ser cheio de água e afundar? Em nome de Jesus, não deixe o seu barco afundar. Em nome de Jesus, tome uma atitude. Em nome de Jesus, haja, mas não permita que o seu barco afunde. Se o seu barco está afundando, o que você vai fazer para impedir isso? Se você permitir que o barco afunde, você está no meio do mar, tu vai morrer ali. Se o barco afundar, meu irmão, é morte. Então não deixe o seu barco afundar. Você é o condutor desse barco. O barco é seu, então tome uma atitude. Não se permita afundar em meio à tempestade ou em meio às tempestades. Mas o que eu posso fazer, pastor? Você pode fazer muitas coisas estão ao seu alcance para fazer. E você sabe quais as tempestades que estão combatendo contra o seu barco. Então só você pode saber o que pode ser feito para evitar que o seu barco afunde. Talvez você diga, pastor, mas eu já pensei, eu já analisei tudo, eu já olhei todas as hipóteses possíveis para evitar que o meu barco afunde. Eu não encontrei solução. O que eu faço? Quando você não encontra solução no seu braço, clame a Ele. Clame a Ele porque Ele vai agir. Clame a Ele porque Ele vai te ouvir. Eu digo para você, se você compreender o que Deus está falando com você nessa noite, você vai perceber que você pode sim impedir que o seu barco afunde. Mas se você não ver meios de evitar que o seu barco afunde, clame a Ele, porque Ele está no barco. E Ele vai te ouvir. E Ele vai agir. Mas até isso depende de você. Depende da fé. Depende da sua atitude. Não foi isso que Ele ensinou? Peça que você vai receber. Se o barco está afundando e eu entendo que não tem nada que eu possa fazer, o mínimo que eu posso fazer é clamar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Ele, porque Ele não vai deixar o seu barco afundar. As tempestades fazem parte da vida. E sabe por que as tempestades fazem parte da vida? As tempestades fazem parte da vida para demarcar um tempo em que a nossa fé, a fé que foi adquirida através da palavra, vai ser provada. A tempestade ou as tempestades vêm para provar a nossa fé adquirida. Lembrem-se, onde Jesus estava? Jesus estava na praia, fazendo o quê? Leia os textos anteriores, ou o texto anterior de Marcos. Ele estava ensinando, ele estava contando parábolas, ele estava ensinando sobre o reino de Deus.
A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus vai ensinar. Jesus vai passar um tempo conosco, nos ensinando a sua palavra. A palavra vai ser ministrada na nossa vida. A palavra vai ser introduzida no nosso coração. Mas vai chegar um dia que Jesus vai ficar quieto e vai deixar o vento soprar. Vai ficar quieto e vai deixar as ondas baterem. Porque Ele precisa provar a fé que você recebeu através do ensino da palavra. A fé que você tem recebido, ela é forte o suficiente para suportar as ondas, para suportar as tempestades? Qual é a acusação de Jesus para esses discípulos? Por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Jesus, quando ministra a palavra, inevitavelmente o que Ele exige de cada um de nós é que a nossa fé cresça. Se a fé vem por ouvir a palavra, então quando eu estou ouvindo a palavra, eu estou sendo ministrado pela palavra, eu estou sendo ensinado pela palavra, e essa palavra precisa gerar fé na minha vida, precisa gerar fé no meu coração. Se a minha fé não está fundamentada na palavra, é porque a palavra não adentrou no meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu não tenho dado atenção à palavra, a minha vida ou na minha vida não será gerada fé. E se na minha vida não for gerada fé, no momento das tempestades em que eu vou ter que provar a minha fé, no momento das tempestades em que eu vou ter que viver pela fé, a minha fé vai falhar, a minha fé vai fracassar. E o que vai acontecer? Eu posso afundar, eu posso naufragar. O que Jesus está dizendo? Gente, eu ministrei a palavra para vocês, eu ensinei a palavra para vocês, está com pouco tempo, agora à tarde eu estava ministrando na vida de vocês, não serviu de nada, não adiantou nada. O tempo que você tem escutado a palavra, quanto tempo está que você está na igreja ouvindo a palavra, não tem adiantado nada, não tem servido para nada, não tem te fortalecido, não tem te dado firmeza, não tem te dado estrutura para continuar com Deus, não tem te dado estrutura para permanecer firme na fé. Então que fé tens adquirido através da palavra? Qual é o resultado que a palavra está produzindo em sua vida? Jesus exige isso, não tem jeito. Vai chegar uma hora que Jesus vai exigir que a nossa fé seja aprovada. E no momento da prova da nossa fé, é o momento em que Ele vai se ausentar, ou que Ele vai deixar de agir, ou que Ele vai ficar em silêncio. Quando Ele diz, por que sois tímidos? Observe que Ele usa duas expressões, por que sois tímidos e por que não tendes fé. Por que sois tímidos? Ele está dizendo, ei, a rédea da tua vida está nas tuas mãos. Você está vendo a situação, e o que você vai fazer? Aprenda a lidar com as situações, aprenda a lidar com as circunstâncias, não seja tímido. A vida precisa ser vivida, a vida não tolera ensaio, a vida precisa ser vivida, a vida precisa ser encarada. Ou você encara a vida, ou você encara a realidade da vida, ou você naufraga, ou você fracassa. Por que sois tímidos? Aprenda a lidar com as situações da vida, aprenda a lidar com as decepções da vida, aprenda a lidar com as afrontas da vida, aprenda a lidar com os desafios da vida. Não seja tímido, em frente. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos ensinando que nós precisamos aprender que nós somos indivíduos. Jesus está lá, mas Jesus está dizendo, o problema é de vocês, a tempestade é com vocês, o barco é de vocês. Então Ele está dizendo, aprenda a resolver os seus problemas como um indivíduo. O que é um indivíduo? É um ser. Cada um de vocês é um ser, cada um de vocês é um indivíduo. E cada um de vocês precisam aprender a lidar com as situações, precisam aprender a lidar com as circunstâncias, precisam aprender a resolver os seus problemas individualmente.
Às vezes nós vivemos muito na dependência dos outros. Chega de depender dos outros. Seja você o protagonista da sua vida. Seja você o autor da sua vida. Seja você o autor da sua história. Você não pode depender dos outros. Aprenda a caminhar com as suas pernas. A Bíblia Sagrada nos diz na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. A unção que recebeste do santo permanece sobre vós. E não tendes necessidade que ninguém vos ensine. O que é que ele está dizendo? Aprenda a resolver os seus problemas como indivíduo. Eu achei interessante o que foi dito pelo irmão Romão. Dores que são sentidas e sofridas no quarto, onde ninguém precisa saber, onde ninguém precisa ouvir, onde ninguém precisa tomar ciência, aprender a lidar com as situações como indivíduos. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas. Você não vai resolver os meus problemas, nem eu vou resolver os seus. As tempestades da vida servem para nos ensinar a viver, para nos ensinar como lidar com a vida. Eu disse e vou repetir: a vida não tolera ensaios, então viva. Não dá para viver ensaiando, não dá para viver um momento aqui, outro ali, outro acolá, hoje desta forma, amanhã desta outra forma. Não, isso é ensaiar a vida. Não ensaie, porque ensaiar a vida é perder a vida. Ao invés de ensaiar a vida, viva. Viva a vida. A unção que recebeste do santo permanece sobre vós. Está em você. Deus te outorgou isso, Deus te entregou isso, Deus te concedeu isso, continua em você. Então a resposta que você está buscando em outros está em você, porque a unção do santo, a unção do Espírito Santo está em você. E não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Não tendes necessidade que ninguém diga: vai para lá, vai para colar, vem para cá. É você. A resposta está em você, porque a unção do santo está em você. Ele está no barco, mas ele está em silêncio. O seu silêncio não representa a sua ausência. Ele está em silêncio, ele está quieto, ele está dormindo, mas ele está no barco. O que ele está fazendo com você é dizendo para você: você precisa viver. Eu passei um tempo ensinando a você, agora você tem que praticar o que você aprendeu. Agora você tem que viver aquilo que você aprendeu. Agora você tem que demonstrar que aquilo que eu te ensinei serviu para a sua vida. Eu preciso deixar você caminhar com as suas próprias pernas a partir de hoje. É óbvio que eu vou estar aqui, na hora que você necessitar eu vou estar aqui. Mas você precisa aprender a tomar decisões, você precisa aprender a resolver problemas, você precisa aprender a lidar com as situações. Você precisa entender que a vida, ela nos impõe tempestades. A vida, ela vai trazer tempestades e vai trazer desertos, dificuldades para as nossas vidas. E os desertos, eles são necessários. As dificuldades são necessárias na nossa vida, porque nos confrontam e não nos permite permanecer na inércia, no comodismo. Aquele que é inerte, aquele que é cômodo, permanece sempre da mesma forma. Mas os desertos, as dificuldades, as tempestades servem para criar grandes homens. Os desertos criam grandes homens. Nós não teríamos um Moisés como libertador de Israel se ele não tivesse passado 80 anos da sua vida no deserto. Nós não teríamos ele como legislador de Israel, como instrumento de Deus. Foi o deserto que fez isso. Se Davi não tivesse passado os desertos que Davi passou, nós não teríamos o livro de Salmos. A grande maioria dos salmos nós não teríamos, porque foi nas maiores dificuldades que Davi passou que ele compôs os salmos.
expressando a sua confiança em Deus, expressando as suas angústias, mas expressando a sua fé em Deus, e crendo que Deus ia solucionar, que Deus ia estender a sua mão, que Deus ia socorrer. Se não fosse o deserto, nós não teríamos um Elias, que ora e o céu se fecha, ora e o céu se abre, que pede que desça fogo do céu e desce fogo do céu, que vai para o céu vivo, e serve de exemplo para cada um de nós, que precisamos estar aptos, preparados para subir vivos para o céu, por ocasião do arrebatamento. Os desertos geram homens fortes, por isso que os desertos são necessários, por isso que as tempestades são necessárias, por isso que as dificuldades são necessárias. Então não reclame quando as dificuldades vierem. Grandes tempestades são grandes oportunidades. É Deus confrontando-nos a mudar, é Deus confrontando-nos a melhorar, é Deus confrontando-nos a nos adequar, a nos moldar e a crescer, a evoluir. Então não reclame. Há uma máxima que diz assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Na dificuldade, os fortes vão aparecer. Na dificuldade, os grandes vão aparecer. E esses homens fortes e esses homens grandes é que vão fazer com que as coisas se acalmem. É que vão fazer com que as coisas, que a tempestade se acalme, que os ventos parem de soprar. São esses homens. O problema é que em vindo a calmaria, o que vai acontecer? No tempo de facilidade, os homens se tornam fracos de novo. Então, ao invés de reclamar pelas dificuldades, agradeça, porque as dificuldades que te são impostas pela vida estão te dando a oportunidade de sair da mesmice, estão te dando a oportunidade de sair da inércia, estão te dando a oportunidade de crescerem, estão te dando a oportunidade de evoluírem, estão te dando a oportunidade de serem grandes. Então use as dificuldades que você enfrenta como plataforma para subir, como plataforma para crescer em nome de Jesus. Se os desertos geram homens fortes e devem gerar homens fortes, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: erga sua cabeça. Erga a cabeça, não chore. Erga a sua cabeça e engula o seu choro. Pare de chorar. Deus não nos chamou para sermos fracos. Deus não te chamou, Deus não te vocacionou para ser fraco. Então pare de chorar. Ninguém precisa conhecer o seu choro, porque a maioria das pessoas não merecem o seu choro. Alguns dizem não, porque chorar faz bem, chorar desabafa, é conversa. Chorar não faz bem para ninguém, chorar só expõe fragilidade, fraqueza. Se chorar fizesse bem para alguém, Jesus não teria chegado para uma mulher que era viúva, estava indo sepultar seu filho, olhado na cara dela e não teria dito: não chore. Naquela situação, o mais adequado era dizer: chore, desabafe, viva o seu luto. Jesus olha para ela e diz: engole o choro, para de chorar. Não tem negócio com choro não, então pare de chorar. Porque o choro não consola ninguém, isso é conversa. O choro só potencializa a dor. Todas as vezes que você chora por algo, é porque você está sofrendo por aquele algo. Então pegue aquilo que está fazendo você sofrer, cave um buraco e sepulte. Nunca mais chore por nada. Porque quando você chora, você está revivendo a dor. Enquanto você estiver revivendo a dor, você está vivendo aquilo, você está preso àquilo, você está amarrado àquilo.
e daquilo você não vai sair jamais. Então viva a partir de hoje um novo tempo na sua história. Ninguém precisa ouvir o seu choro, ninguém precisa contemplar as suas lágrimas. Então não chore, não chore nunca mais. Os tempos difíceis não são para fazer você chorar, são para fazer você erguer a cabeça e dizer: eu sou maior do que isso, eu sou mais forte do que isso. Se há um Deus na minha vida, e eu sei que há, eu vou prevalecer contra isso, eu vou prosseguir, eu vou enfrentar e eu vou vencer. Agora digo uma coisa para você. Eu sei que muitas pessoas nos fazem chorar, nos fazem sofrer. E às vezes as decepções com as pessoas, em todos os sentidos, em todos os segmentos da vida, muitas vezes nos leva a uma motivação, porque a partir de hoje eu vou fazer isso, a partir de hoje eu vou fazer aquilo, a partir de hoje eu vou mostrar para fulano quem eu sou, do que eu sou capaz. Mediocridade, não faça isso. O que você tiver que fazer, o que você tiver que viver, faça por você. Se é para você conquistar algo, lute, vá, luta, enfrente todos os obstáculos e conquiste por você. Não é para surpreender ninguém, não. A maior idiotice da vida humana é querer conquistar, é querer crescer para surpreender quem te feriu. Quem te feriu não merece tua atenção, não, meu irmão. Quem te feriu não merece que você pense, que você lembre. É mediocridade querer viver para conquistar, para alcançar a posição, para alcançar a fama, para surpreender quem te feriu. Faça isso não, faça por você. Lute para conquistar tudo que você quiser, mas por você, não pelos outros. Quer um exemplo clássico? Às vezes o camarada está num relacionamento e acaba o relacionamento, a outra pessoa acaba o relacionamento. Ah, porque eu vou fazer e eu vou acontecer, eu vou conquistar, eu vou comprar para mostrar para ela o que ela perdeu. Ela nem lembra que você existe mais. Para com isso. Não adianta não, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. A vida é feita de ciclos, há ciclos que se fecham. E quando se fecha um ciclo, vira a página. Prossegue. Não se acomode. Busque sempre o melhor. Busque ser sempre o melhor. Busque conquistar assim, busque crescer assim, mas faça isso por você. Faça isso por você, não pelos outros. A principal lição que Jesus está ensinando aqui para cada um de nós, quando Jesus diz: por que sois tímidos? Jesus está nos ensinando que há situações que nós precisamos resolver. Nós precisamos tomar as rédeas da situação. Nós precisamos conduzir a nossa vida. Nós precisamos escrever a nossa história. Somos nós que temos que fazer. Então, a partir de hoje, assuma o papel de protagonista na sua vida. Seja de fato um indivíduo. Porque às vezes na nossa vida nós estamos fazendo papel de coadjuvantes. Qual a diferença de protagonista para coadjuvante? Coadjuvante é aquele que compõe uma cena. É aquele que depende do discurso do outro, ou do papel do outro, para que a sua apresentação tenha uma relevância. Não seja coadjuvante, seja protagonista. O protagonista é o principal da história. Você precisa assumir o papel de protagonista na sua vida. Então a sua vida não pode ser moldada e guiada pelos outros. A sua vida tem que ser moldada e guiada por você. Pastor, mas por que geralmente quando eu estou enfrentando um problema, parece que o mundo inteiro desaba na minha cabeça? Essa é uma realidade. Um problema sempre vem acompanhado. Um problema nunca vem só. Pode prestar atenção. Um problema sempre vem acompanhado. Charles Spurgeon dizia que as dificuldades vêm em penca. É muito. São muitas de uma só vez. Então são muitas possibilidades de você crescer. São muitas possibilidades de você se blindar. São muitas possibilidades de você vestir a couraça da justiça.
embraçar o escudo da fé e colocar na sua cabeça o capacete da salvação. Fazendo isso, tu serás mais do que vencedor. As dificuldades vêm, e vêm de muitas, de uma só vez. Mas Deus te dá graça e te dá capacidade para vencer todas elas. Todas elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que eles, saindo da praia, adentraram no barco, e Jesus disse: nós vamos passar para outra banda. Muitas vezes as dificuldades vêm para impedir de nós realizarmos a obra de Deus. Muitos estudiosos dizem que essa tempestade não foi uma tempestade comum. Essa tempestade foi uma tempestade gerada pelo diabo. Para quê? Para impedir Jesus de chegar do outro lado. Sabe por que ele queria impedir Jesus de chegar do outro lado? Eu não estou dizendo que é verdade, mas é uma possibilidade. Sabe por que ele queria impedir Jesus de chegar do outro lado? Porque no outro lado estava Gadara. E lá em Gadara Jesus iria expulsar demônios de 2 pessoas. 2 endemoniados seriam libertos através de Jesus. As tempestades vêm para nos impedir de realizar a obra de Deus. E como instrumento de Deus, diante da dificuldade ou da tempestade, o que vai fazer? Vai se permitir naufragar? Ou vai exercer fé? Ou vai demonstrar a sua fé? Ou vai demonstrar o que você recebeu de Jesus? A sua atitude diante da tempestade vai determinar o que de fato você recebeu. Se você recebeu algo dele ou não. Quem sucumbe diante da tempestade demonstra que não aprendeu nada com ele. Entenda uma coisa: enquanto o vento está soprando, a chuva está caindo, as ondas estão batendo contra o barco, os discípulos estão desesperados. Nós vamos morrer, o barco vai afundar. Jesus está lá na popa, na parte de trás do barco, fazendo o quê? Dormindo, sossegado, lá no lugar onde ficava o piloto, que diante de uma tempestade era o único lugar que uma pessoa poderia ficar. E o texto diz que ele estava sobre uma almofada. Quando o texto diz que ele estava sobre uma almofada, nós pensamos, o que uma almofada ou um travesseiro estava fazendo ali? O banco onde ficava o piloto era um banco de madeira, que naturalmente era revestido de couro, e sobre ele era colocada uma almofada para servir de conforto para o piloto. Sabe qual é o resumo da história? Jesus estava sobre a almofada. No final de tudo você entende, Jesus é o piloto. Jesus precisa ser o piloto. E quando você estava quase afundando e não sabia o que fazer, o que é que você faz? Você entrega a rédea da situação nas mãos do piloto. E o piloto não vai deixar o barco afundar. Há muita coisa que você pode fazer e há muita coisa que você deve fazer. Você deve protagonizar, você deve ser protagonista da sua vida. Mas não esqueça nunca, Ele é o piloto. E Ele não vai deixar o barco afundar. Se o texto começa dizendo que levantou-se uma grande tempestade, o texto termina dizendo que houve grande bonança. Grandes tempestades vão passar, e após as grandes tempestades virá grande bonança. Apenas enfrenta a tempestade, apenas persevera na tempestade, apenas insista na tempestade, apenas enfrente a tempestade, apenas clame a Ele na tempestade, porque Ele, a partir dEle, através dEle, pela palavra dEle, virá grande bonança na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.